Graça e paz aos meus queridos irmãos. Eu louvo a Deus pela bênção que nós temos de compartilhar a palavra de Deus e ter irmãos queridos que amam a palavra de Deus e muitas vezes pedem para nós mensagens, mais informações. E então, meus irmãos, eu realizo um trabalho nos lares e realizo um trabalho também que pode ser pelas mídias, através de compartilhar a palavra de Deus. E uma parte da palavra de Deus, para mim, preferida, são as profecias do Apocalipse. É essa parte da revelação divina da palavra de Deus por meio do último livro da Bíblia. Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Algumas pessoas intimidam, assim, sem querer, mas dizendo, olha, o Apocalipse está começando, o Apocalipse está para acontecer. E eu quero nesse momento oferecer um simples estudo da palavra de Deus. E o meu objetivo é levar para você uma mensagem direta de Deus, através do livro do Apocalipse, de uma maneira específica e personalizada, através das 7 cartas do Apocalipse. E eu quero aqui fazer esse primeiro estudo para os irmãos que desejarem ouvir. E para poder apresentar a importância do Apocalipse, e o que significam as suas revelações, eu quero ler o capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu quero destacar a primeira e a última frase. A primeira disse revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então o Apocalipse, o próprio nome diz que é uma revelação. E essa revelação é a revelação de Jesus Cristo. Assim sendo, irmãos, todo o livro do Apocalipse tem um objetivo de Deus que é mostrar Cristo. É claro que o Apocalipse tem desastres, tem tragédias, tem mortes, aparecem feras, mas é somente para aqueles que não enxergam a Cristo, para aqueles que não querem a Cristo, para aqueles que rejeitam o Salvador. O livro do Apocalipse ele mostra a justiça de Cristo, a justificação pela fé, a salvação, que o homem tem em Jesus um refúgio, um abrigo. É essa que deve ser a primeira mensagem, que ele tem essa parte, esse lado luminoso, esperançoso, que é mostrar Jesus para as pessoas. E depois então também, a última frase, como eu citei, ela disse que é bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve e guarda as coisas escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Irmãos, isso aqui nos ilumina. João escreveu as coisas que em breve devem acontecer. Então o Apocalipse, irmãos, ele começou desde que Jesus foi para o céu e deu para João o livro do Apocalipse e disse essas coisas vão acontecer em breve. Então elas não iriam acontecer 2000 anos depois. Não, nos dias de João elas já começaram a acontecer, já começaram a se cumprir. Agora o que nós precisamos é ver através da história como foi que as profecias do Apocalipse se cumpriram. E devemos apresentá-la por esse aspecto de mostrar a grande esperança através de Jesus Cristo em tudo que o Apocalipse diz. Eu quero aqui ler uma segunda passagem que está em Apocalipse 1, e no versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui nós encontramos uma parte muito importante que nós precisamos compreender para entender o Apocalipse inteiro, que é o que ele significa. Quando João se encontrou ali na ilha, João disse que ouviu uma voz como de um trovão. Era Jesus falando com ele, ele viu Jesus ali. E então Jesus disse para ele o seguinte, o que tu vês, o que eu vou te mostrar, tudo, escreve em livro e manda para as 7 igrejas.
Notemos, irmãos, algo importante. Jesus não falou para João escrever 7 cartas, mas Jesus disse que ele escrevesse um livro e que ele mandasse esse livro para as 7 igrejas. Às vezes a gente pensa e tem aquela ideia de João escrevendo uma carta, mandando para Éfeso, mandando outra carta para outra igreja, mas na realidade que quando se encontram 7 igrejas nomeadas por Jesus, não aconteceu que elas receberiam cada uma a sua carta, não. Mas que todas as 7 receberiam o Apocalipse todo, o Apocalipse inteiro. E essas igrejas, nós sabemos, irmãos, são simbólicas, porque na época de João tinham muito mais igrejas. Tinha a igreja dos Coríntios, igreja dos Romanos, dos Gálatas, tinha muitas igrejas. Mas porque somente essas 7 igrejas foram reveladas por Jesus, que são a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então observe que essa igreja, elas se tornariam símbolos de 2 coisas. A primeira é que elas significariam 7 períodos na história, que a humanidade e a igreja passaria e viveria até chegar agora onde nós estamos. Nós somos a igreja de Laodiceia. E nós sabemos que o seu problema, quem já leu a mensagem da carta de Laodiceia, então sabe que o nosso problema é a mornidão espiritual. Aquela igreja que não é fria nem quente, mas é morna. Esse é o nosso período, é a igreja que nós fazemos parte. Então, uma maneira simples de se compreender e explicar e estudar o Apocalipse é compreendendo que o Apocalipse todo, ele significa 7 períodos diferentes que a igreja passaria. Então, aqui, cada período desse tem a sua igreja, tem a sua mensagem. E nela tem problemas, tem características do tempo que estão revelados de maneira particular nessas cartas. Então esse é o primeiro significado. E realmente quem olha, figura, a imagem das 7 cartas, vê que aonde João estava na ilha de Patmos, realmente as igrejas se encontram exatamente nessa ordem, da primeira à última igreja, como se fosse uma viagem no tempo até seu momento da volta de Jesus, que é o nosso período hoje. Então isso é muito interessante. Mas além que as 7 cartas significavam 7 períodos que a igreja passaria, mas ela também tinha uma mensagem simultânea, que acontecia ao mesmo tempo para todas as igrejas, tanto nos dias de João, como hoje também. As 7 cartas significam uma realidade individual e pessoal para cada cristão, aonde ele esteja. Por exemplo, João, o apóstolo, ele viveu ali no primeiro período da igreja, próximo do ano 100. O seu período era a igreja de Éfeso. Mas quem já leu a carta também sabe qual era o problema da igreja de Éfeso. O problema da igreja de Éfeso era o problema da perda do primeiro amor. Mas João não tinha esse problema. João não sofria do problema de perder o primeiro amor. Qual era o problema de João então? O perigo que ele estava passando e sofrendo era o problema da perseguição. E esse é o período da segunda igreja, Esmirna. A igreja de Esmirna, a segunda igreja, é que era a igreja perseguida. Então essa era a igreja que João fazia parte. E quando nós olhamos para as 7 igrejas, vamos observar aqui esse significado delas, irmãos. Eu vou referir para vocês as características das 7 igrejas. Essas características representariam situações ou problemas ou perigos que a igreja passaria nos 7 períodos históricos, mas que de uma maneira simultânea para todos os cristãos em todo o tempo. A igreja de Éfeso era a igreja que estava passando pelo problema da perda do primeiro amor. A igreja de Esmirna, qual era o problema dela? Perseguição. A igreja de Pérgamo tinha o problema da exaltação. Foi quando a igreja não mais era perseguida, mas estava começando a ser exaltada. Olhando bem, irmãos, a gente vê que hoje tem pessoas que estão nessa condição, passando por esse tipo de prova. Pela exaltação de que maneira? Às vezes pela exaltação da vaidade, do mundanismo, do status, do poder, da fama, da posse, de dinheiro, de riqueza, pessoa de condição. Quem passa por isso, ela é tentada. E essa era a prova desse período. A quarta igreja, Tiatira, ela tinha um problema grave, que era o problema do engano religioso. E hoje, irmãos, na minha opinião, a grande maioria das pessoas fazem parte dessa igreja. Tem um problema do engano religioso.
esse é o problema da igreja de Tiatira. A igreja de Sardes foi o período da reforma, a igreja de Filadélfia, revivamento, e a igreja de Laodiceia, que é nossa última igreja, o problema é a mornidão. Agora vejamos que cada período desse, cada igreja tem sua data, seu período de vigência. Então a primeira igreja de Éfeso, ela teve início no ano 31, quando Jesus foi morto e subiu ao céu, foi a era dos apóstolos, e durou até o ano 100, quando morreu o último apóstolo, que foi João. A igreja de Esmirna, ela dura do ano 100 ao ano 313, foi quando acabou as perseguições. A igreja de Pérgamo foi desse ano 313 até o ano 538. A igreja de Tiatira vai até o ano 1517. A igreja de Sardes até o ano 1755. A igreja de Filadélfia até o ano 1844. Essa é a última data profética e ela vai até os nossos dias, até a volta de Jesus. E cada período desse, nelas se cumpriram profecias. E essa última data informada do ano de 1844, e é uma data importantíssima. Eu quero agora aqui fazer a leitura com vocês da igreja de Éfeso, o conteúdo dela, para que a gente possa ver o primeiro período da igreja e tirar-lhe lições para a nossa vida espiritual. A mensagem dela se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. E a mensagem dela diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então nós vemos aqui ao início dessa carta, uma igreja que era uma igreja realmente muito boa, irmãos. E até um detalhe interessante que a gente pode falar é o seguinte: cada carta ou igreja, o seu nome tinha um significado. E Éfeso, ela significa desejável. Exatamente é o que significa esse nome. E quando a gente olha as características que Jesus aqui cita da igreja, ele fala realmente isso, né? Perseverança. Era uma igreja que colocava à prova os que se diziam apóstolos, pastores, pregadores. Era uma igreja que não esmorecia, era uma igreja que sofria. E quando a gente lê sobre a igreja primitiva, que era aquele período no livro de Atos, no capítulo 2, a gente sabe a história da igreja primitiva. Era aquela igreja que ela realmente dividia o que tinha, socorria os pobres, amava, era uma igreja que perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, visitava uns aos outros. Era uma igreja realmente maravilhosa, a primeira igreja. Mas, no entanto, Jesus detectou nela um problema, que é onde continua aqui na leitura do versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos queridos, depois que a gente viu tanto de coisa boa que tinha naquela igreja, é importante que a gente possa aqui observar na reprovação que Jesus faz. Cada igreja tem elogio e tem reprovação. E tem uma mensagem para o vencedor. Mas aqui na igreja de Éfeso tem um detalhe importantíssimo. Porque quando você vê que Jesus Cristo aqui, ele corrige a igreja, ele faz um pedido para a igreja para que ela volte ao primeiro amor, dá para nós perceber que Jesus faz uma ameaça, que aqui se encontra uma ameaça profética para a igreja de Éfeso. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Então, o que significava essa ameaça? O que significava que Jesus estava ali dizendo? Que se a igreja não voltasse a ser como ela era, ele iria tirar dela o lugar do seu candeeiro ou do seu castiçal. O que é que significa? Irmãos, aqui tem um significado de algo que realmente se cumpriu. Porque a igreja, infelizmente, com o passar do tempo, ela não atendeu ao pedido de Cristo e ela não melhorou, mas infelizmente ela piorou com o passar do tempo, até o ponto que realmente aconteceu o que Jesus ali disse, o que Jesus ameaçou. Porque quando Jesus disse que ele ia vir a ela e iria tirar o seu castiçal, o seu candeeiro, se ela não voltasse, se ela não se arrependesse. O candeeiro era a luminária da igreja, né? Naquele tempo as pessoas não tinham lâmpada elétrica como nós temos hoje, e então as pessoas usavam um candeeiro, um castiçal, iluminado com fogo, como se fosse lamparina, como se fosse algo assim hoje desse tipo. E então, no fato de Jesus dizer que ele iria tirar dela o seu candeeiro, o seu castiçal, seria que ele iria tirar dela a sua luz. Ou, em outras palavras, ela iria deixar de ser uma igreja para Jesus. E foi isso que realmente aconteceu com o passar do tempo, com o cristianismo, que, infelizmente, quando chegou no período da quarta igreja, do engano religioso, a igreja já havia perdido todas aquelas características positivas, especialmente da verdade, da pureza doutrinária. E a igreja havia se corrompido com o poder, se corrompido com a política. O cristianismo se corrompeu de uma maneira tão grave que aquela igreja que tinha começado limpa, pura, aquela igreja, quando chegou no quarto período, ela caiu. Ela perdeu a sua identidade completamente. E ali Deus iria ter que fazer algo para corrigir esta situação. Então foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. E que nós precisamos olhar para essa situação de maneira individual da nossa vida e da nossa fé. Mas tem algo que eu quero aqui compartilhar com vocês também nesse momento, irmãos. E é fazendo uma comparação do primeiro período da igreja naquele tempo com o nosso tempo hoje. Aonde aqui eu quero apresentar para você uma reflexão e uma meditação. Irmão, no nosso tempo, nosso período profético hoje, antes da volta de Jesus, que é a igreja de Laodiceia, qual é o nosso problema? É a mornidão. É aquela situação em que a igreja se encontra num estado que nem é frio, nem quente, né, mas é morna. Vamos ler aqui a igreja de Laodiceia para que a gente possa refletir, porque é muito importante, irmãos. Eu vou ler a mensagem da sua carta, no capítulo 3, versículo 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, por essa leitura feita aqui de Cristo para a igreja de Laodiceia, um detalhe eu já tenho que falar. Das 7 igrejas, Laodiceia é a única que Jesus não elogia nada. A gente observa que nas igrejas anteriores, por pior que tenham sido os problemas, mas alguma coisa positiva Jesus achou para ele elogiar. Mas quando chega no nosso período, quando chega em nós, na nossa condição espiritual de igreja hoje, a última igreja, Jesus não elogia nada. Ele não encontrou nenhum ponto positivo. E aqui, algo que só vai acontecer em 2 igrejas, irmão. Aqui nós vamos também encontrar uma ameaça
profética existente na igreja de Laodiceia. E isso só acontece em duas igrejas, na primeira e na última. Na primeira igreja, Jesus fez uma ameaça, a que se ela não voltasse, não atendesse, ela iria perder o seu lugar, iria perder a sua posição, deixar de ser a igreja de Deus. E agora, quando chega bem aqui, irmãos, em nosso período, na nossa realidade, eu vou ler para vocês aqui a ameaça séria, a ameaça profética. E vamos observar esse detalhe, que somente essas duas igrejas acontece isso. E a ameaça para a igreja de Laodiceia, semelhante a Éfeso, acontece aqui no versículo 16, quando diz assim: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então a condição toda de Laodiceia é ruim, mas mesmo assim a igreja se acha boa. E ali fica naquela condição que não quer mudar. A pessoa se acha melhor do que realmente é. O problema é tão grave para nós, para o nosso tempo, para o nosso momento, e eu quero que você pense na nossa realidade, na realidade da sociedade, do mundo que nós vivemos, das igrejas que aí estão. Quanta coisa escandalosa, quanta coisa triste nós vemos nas igrejas, entre os cristãos. Não tem realmente um momento do mundo pior do que o momento que nós estamos vivendo, irmãos. E dizemos isso até do lado religioso, do lado da igreja de Deus. Então a igreja hoje não é completamente quente, entregue, dedicada, apegada ao Senhor, mas também não quer deixar de ser crente, né? Não é fria totalmente, não é incrédula, mas fica ali naquele estado mediano. Então ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus dizendo, eu já não estou te aguentando mais. Se você não mudar, se você não melhorar, se você não se arrepender, não tem como eu aguentar. Essa é a ameaça, irmão, para a igreja de Laodiceia, assim como houve ameaça para a igreja de Éfeso. E o que significa essa ameaça? O que significa o fato de que Jesus diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Então, irmãos, eu quero aqui fazer um encerramento dessa mensagem apresentando algo importante para vocês, irmão. Uma explicação com respeito a essa mensagem da igreja de Laodiceia. Todas as igrejas têm profetas. Todas as igrejas dizem que têm profetas. E assim a igreja adventista do sétimo dia também tem uma profetisa. E a gente não pode dizer que, não pode falar mal das igrejas, a gente não pode ter preconceito, né? Então, de maneira, irmãos, que assim como realmente tem pessoas usadas por Deus, em outras igrejas, na igreja adventista do sétimo dia também tem uma profetisa, uma pessoa que foi usada por Deus para escrever livros e que deixou mensagens para nós. E então aqui eu quero apresentar uma explicação que Ellen White faz sobre ao significado da igreja ou do cristão ser vomitado. Terminando nosso estudo aqui, para fazer um apelo final para os meus queridos irmãos. Então eu vou ler aqui uma parte do livro de Ellen G. White, Testemunhos Seletos, o nome do livro, volume 3, páginas 11 a 15. E ali, irmão, Ellen White escreveu o seguinte: a figura de vomitar da sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com pedido de que vos seja concedida a graça. Então observemos que Jesus vomitar o laodiceano significa 3 coisas terríveis, irmãos. A primeira coisa, que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Ou seja, para uma pessoa que for vomitada da boca de Jesus, Deus não ouvirá as orações dessa pessoa. Então isso é muito sério. Depois, não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual. Deus não aceita o trabalho missionário dessa pessoa. Então essa pessoa praticamente está perdida mesmo. E por último, veja só, não pode apresentar os vossos cultos religiosos com pedido de que vos seja concedida graça.
Então, para uma pessoa que for vomitada da boca de Jesus, essa pessoa não tem mais nem graça para ele. Não é concedido graça para ele, então realmente uma pessoa está perdido completamente sem salvação. É isso que significa ser rejeitado. Só que isso aqui, irmãos, não está acontecendo com ninguém. Jesus hoje não faz isso. É só uma ameaça, mas que ela irá se cumprir em um momento específico, em um momento do mundo. Quando, vejam só, aí nós vamos continuar aqui lendo, para nós chegar nesse momento, tá? E então Ellen White continua. É possível ser crente parcial, formal e contudo ser achado em falta e perder a vida eterna. É possível praticar alguns dos preceitos bíblicos e ser considerado cristão e ainda pela falta das qualificações essenciais ao caráter cristão, perecer. Se negligenciais ou tratais com indiferença as advertências que Deus deu, se acariciais ou desculpais o pecado, estais selando o destino de vossa alma. A volta de Cristo ao nosso mundo não será muito demorada. Não temos senão pouquíssimos dias de graça em que preparar-nos para a vida futura imortal. Então, a advertência da serva do Senhor é que nós sejamos fiéis e que nós não deixemos de praticar toda a vontade de Deus. Um pecado, se nós mantivermos em nossa vida, irmãos, será fatal. Mas tem uma parte aqui final da leitura do livro que é muito séria. Veja só aqui. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os 4 ventos para que não soprem sem que os filhos de Deus estejam selados. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena tal de luta que pena nenhuma pode descrever. Então aqui ela fala de sentinelas angelicais que estão retendo os 4 ventos, irmãos. E aqui, irmãos, a imagem que está nos indicando realmente é Apocalipse, no capítulo 7, onde nós encontramos a visão do selamento dos 144.000. E aqui nós encontramos esses 4 anjos. Apocalipse 7, do 1 ao 4. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vejamos aqui a mensagem de Ellen White quando ela diz o seguinte, que esse tempo que nós estamos agora, que Jesus está para voltar, é o tempo que os anjos estão fazendo o quê? Segurando os 4 ventos para que esses ventos não soprem sobre a terra, para que a terra não seja danificada. E quando a gente olha, isso significa, irmãos, que os anjos estão segurando o mundo para que o mundo não se acabe. Porque exatamente o que a gente vê hoje no mundo são destruições, calamidades, problemas, pandemia, guerra. Mas os anjos ainda estão segurando a situação, não deixando, que o mundo seja destruído antes do tempo. Mas quando Deus mandar que esses anjos soltem os 4 ventos, será um momento terrível para o mundo, para a humanidade. E até quando os anjos irão segurar os 4 ventos, irmãos? Até que os filhos de Deus sejam selados. É o que está em Apocalipse 7. Aquele outro anjo dizendo, olha, segurem, não deixem, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. E aqui então termina a leitura dizendo, para os que são indiferentes neste tempo, a advertência de Cristo é, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, irmãos, quando chegar esse tempo em que os anjos devam soltar os 4 ventos, ou seja, que o selamento está acontecendo, o selo de Deus está sendo dado, por um outro lado será também o momento em que será dada a marca da besta, e ali só haverá 2 lados. E ali, irmão, é que fala aqui, os que são indiferentes neste tempo. Que tempo, irmãos? No tempo em que o selo de Deus for aplicado, em que a marca da besta também for imposta. Nesse período da história do mundo, quem ficar em cima do muro, indiferente,
não fizer nenhum esforço para mudar, não corrigir a sua vida, não deixar o pecado, infelizmente esse será o momento em que ele será vomitado da boca de Jesus e para ele estará numa condição irremediável. Então o limite que nós temos para ficar na indiferença, ficar vivendo como nós queremos, irmão, é esse período antes de sair o selo de Deus e a marca da besta. E nós adventistas chamamos esse momento crítico, esse problema, nós chamamos de decreto dominical, onde nós ensinamos para as pessoas que o selo de Deus é o sábado, é a lei de Deus, e a marca da besta é o domingo e as leis humanas, a autoridade humana contra a autoridade divina. Então, no final, irmãos, é isso que vai determinar tudo. Só vai haver dois lugares, por mais que existam milhares de igrejas, cristãos de todo jeito, mas no final só vai ter dois grupos, aqueles que vão receber o selo de Deus e os que vão receber a marca da besta. Nesse tempo, quem ficar indiferente, quem estiver em cima do muro, então também não vai ficar na igreja, vai ser um momento terrível, e aí vai ser o momento que vai ser separado o joio do trigo, e cada ser humano vai estar em um desses dois grupos, do grupo dos salvos ou dos perdidos. Irmãos, que Deus nos abençoe, que assim nós possamos realmente nos despertar e nós possamos realmente atender essa mensagem de Cristo para nós, para a nossa salvação, para a nossa vida, e ajudar outras pessoas também a compreender. E eu desejo logo estar também passando com você no estudo da segunda carta do Apocalipse da igreja de Esmirna, pela graça de Deus. Amém, que Deus te abençoe.